Você já se sentiu invisível? Não estou falando de estar sozinho em uma casa vazia. Estou falando de estar cercado de pessoas, e, mesmo assim, sentir que ninguém realmente percebe você. Você fala, mas ninguém escuta. Você sofre, mas ninguém percebe. Você sorri por fora, enquanto por dentro existe uma dor que ninguém conhece. Essa é uma dor que não aparece no corpo. Não sangra, não faz barulho, mas pode destruir uma pessoa lentamente. É a dor de se sentir invisível. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida. Mas agora imagine viver assim todos os dias. Existem homens e mulheres pelas ruas que carregam muito mais do que fome ou frio. Eles carregam histórias, carregam abandono, traumas, perdas, feridas que nunca conseguiram cicatrizar. Alguns perderam a família, outros perderam o emprego, alguns perderam a confiança em si mesmos. E existem aqueles que chegaram a perder até a vontade de continuar vivendo. E, pouco a pouco, a sociedade começa a olhar para essas pessoas como se elas fossem apenas um problema. Mas existe uma coisa que precisamos lembrar: ninguém é apenas um vício. Ninguém é apenas um erro. Ninguém é apenas a pior fase da própria vida. Existe uma história por trás de cada olhar cansado. Aquele homem que hoje dorme na calçada talvez já tenha tido sonhos, profissão, família e planos. Aquela mulher que hoje luta contra um vício talvez tenha sido alguém que, um dia, só queria ser amada. Aquele jovem revoltado talvez tenha crescido sem abraço, sem direção e sem esperança. Nós vemos a queda, mas raramente vemos todas as batalhas silenciosas que aconteceram antes dela. E talvez esse seja um dos grandes problemas: depois que alguém cai, muitas vezes deixa de receber ajuda e passa a receber apenas julgamento. Foi por isso que este livro foi escrito. Não para condenar ninguém, mas para lembrar uma verdade simples: você ainda importa. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo depois dos erros, mesmo quando parece que ninguém mais acredita em você. A vida pode ter machucado você profundamente. Pode ter deixado marcas. Pode ter levado coisas que você nunca imaginou perder. Mas isso não significa que a sua história terminou. Enquanto existir fôlego, existe possibilidade de recomeço. E talvez, para algumas pessoas, o primeiro passo para começar a se levantar seja algo muito simples: perceber que ainda existe alguém olhando para elas como seres humanos. E eu quero trazer isso para perto de nós. Talvez você esteja pensando: mas eu não moro na rua. Eu não tenho esse tipo de problema. E talvez realmente não tenha. Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer: será que existe alguém perto de mim que está se sentindo invisível? Alguém dentro da nossa própria família. Um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, ou até alguém que encontramos todos os dias e nunca paramos para perguntar: como você realmente está? Às vezes, uma pessoa não precisa primeiro de uma grande solução. Ela precisa saber que alguém a viu, que alguém se importa, que ela ainda tem valor. Talvez hoje você esteja se sentindo invisível, ou já se sentiu assim em algum momento da vida. Se esse for o seu caso, eu quero que você guarde estas palavras: você ainda importa. Seu erro não apagou seu valor. Sua dor não apagou sua história. Sua queda não apagou a possibilidade de levantar. E o fato de algumas pessoas terem desistido de você não significa que Deus tenha desistido. Ninguém é caso perdido. Ainda há esperança. Agora eu quero conversar com você. Você já passou por um momento em que se sentiu invisível, como se ninguém realmente enxergasse a sua dor? Se quiser, conte nos comentários. E se não quiser contar a sua história, escreva apenas: eu ainda importo. Talvez alguém leia o seu comentário e perceba que não está sozinho. Esse é o capítulo 1 de Ninguém é Caso Perdido. No próximo capítulo, vamos continuar olhando para as histórias que existem por trás das pessoas que muitas vezes julgamos sem conhecer. Que Deus abençoe você, e nunca se esqueça: enquanto existir fôlego, existe possibilidade de recomeço. Até o próximo capítulo.